Salve, salve, galerinha, salve, salve, meu povo. Aqui é o professor Paulo Teles para o canal Mais História com Paulo Teles, um canal dedicado à resolução de questões, tá? E se você quer resolver questões, quer aprender como resolver questões, quer aprender como gabaritar a prova, se inscreve no canal, curte, compartilha que vai dar uma maior força aí pra gente, beleza? Na oportunidade de hoje nós vamos corrigir as questões do vestibular da Strix, da Universidade Tiradentes, realizado agora, tá? Quentinho, acabou de sair do forno, no dia 22 de outubro. E agora, já no dia 23, estamos aqui oferecendo para vocês as melhores resoluções de questões de vestibulares, beleza? Então, se você por acaso não quer o spoiler, quer resolver a questão antes e depois analisar o comentário, olha aí nos comentários que a questão já está disponível para você resolver e depois segue para o comentário. Bom, meus caros, a questão 36, ela vai utilizar o mesmo texto da questão 35, que já está disponível na nossa playlist 2024/1. Então, toda a análise já foi feita, eu recomendo que você dê uma olhadinha depois, uma análise mais profunda, que eu introduzi lá na questão 35, e a gente vai ganhar tempo e já vai partir para a questão de número 36. Mas, de todo modo, o que é que eu posso antecipar para vocês? O texto trata sobre o processo de racionalização do pensamento humano e, de certo modo, no processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Tá? Processo esse que foi descrito por vários pensadores. Eu gosto muito de citar o Max Weber nesse processo, pois ele foi responsável por trazer o conceito de processo de desencantamento do mundo, ou processo de racionalidade. Esse processo ele vai ser retomado no Renascimento Cultural, quando ele resgata os valores greco-romanos, mas naquele momento lá no Renascimento ele não consegue romper totalmente com os valores medievais, produz uma cultura que mistura razão e fé, né, lá no humanismo, mas esse processo continua, né, com o Renascimento científico, até chegar ao seu ápice do racionalismo do século XVIII, no pensamento iluminista. Essa base ideológica, esse pensamento racional, vai estar diretamente atrelado à chamada Era das Revoluções, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, que também se coincide com o processo de consolidação da burguesia como categoria social hegemônica. A burguesia que nasce na Idade Média, ela não consegue se adequar à Idade Média e procura construir um mundo à sua imagem e semelhança. E esse mundo era um mundo que demandava um Estado de direito, um Estado liberal, não um Estado que vai constituir um indivíduo que universalizará os princípios de igualdade e liberdade. Tá? Então, basicamente, é sobre isso que o texto trata. Vamos agora analisar as questões. Questão de número 36. Da análise do processo de construção da cidadania e dos diversos acontecimentos históricos deste contexto, cujos desdobramentos atingiram a administração pública e a vida social das comunidades, permitem avaliar que, veja só, como eu havia comentado na questão 35, a prova Strix ela tem um padrão, tá? Por exemplo, as primeiras questões invariavelmente cobrem história do capitalismo, história da modernidade, como esse capitalismo foi implementado, como a sociedade foi marcada por transformações que conduziram ao processo de consolidação do capitalismo. As demais questões, em geral, tratam sobre formação do Estado brasileiro, e aí provavelmente é uma questão de império, ou a própria ideia de Estado moderno brasileiro, ali com as transformações decorrentes a partir da Era Vargas, beleza? Bom, vamos dar uma análise agora nas questões, né? Vamos analisar item por item. Letra A. A Revolução Francesa e a Americana, por meio dos princípios de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, estabeleceram a igualdade econômica e social? Não, né, meus caros? A Revolução Francesa e a Revolução Americana são revoluções de caráter liberal, eles não defendem igualdade econômica. Quem defende igualdade econômica e social são as revoluções socialistas, beleza? Na verdade, o que os valores liberais presentes na Revolução Francesa e Americana defendem é exatamente os princípios de liberdade econômica, liberdade civil e igualdade de direitos, que é a única igualdade que o liberalismo defende, a igualdade civil, a igualdade jurídica. Então, está errado. Letra B. A conquista da independência das colônias americanas ocorreu no âmbito da Revolução Francesa. Isso é verdade.
enquanto a autonomia política das colônias afroasiáticas resultou dos desdobramentos da primeira Revolução Industrial. Não aconteceu, está errado. Até porque na primeira Revolução Industrial a África nem tinha passado pelo processo do imperialismo. O processo do imperialismo ele vai se dar na segunda fase da Revolução Industrial. E a descolonização africana se dá após a Segunda Guerra. Não tem nada a ver, está completamente errado. Certo? Letra C. A oposição da burguesia alemã ao projeto nazista provocou a aproximação do grande capital ao regime soviético. Está errado. A burguesia alemã não se opôs ao projeto nazista. Ao contrário, a burguesia alemã, temendo a ascensão dos movimentos de esquerda, assim como a classe média alemã, apoiaram o nazismo. Inclusive, foram muito beneficiadas pelo nazismo. A Volkswagen, que é uma empresa que vai ser criada durante o nazismo, era uma estatal e depois criada com capital em parceria com o capital privado, a BMW, a Mercedes-Benz, a Hugo Boss, a Bayer, foram todas empresas que estiveram ali atuantes, colaborando com um projeto de governo nazista. Não está errado, tá? A aproximação da Alemanha com a União Soviética se dá por uma questão de estratégia de guerra. Afinal de contas, a Alemanha sabia que caso ela atacasse a Polônia, isso iria desencadear uma guerra entre Inglaterra e França. E aos olhos da União Soviética, era muito interessante manter esse acordo de não agressão, porque qualquer vitorioso de uma guerra entre Inglaterra, França e Alemanha sairia fraco o suficiente para não ser uma ameaça para a União Soviética. Ou seja, a União Soviética se equivocou e pagou um preço caro por causa disso. Afinal de contas, com a invasão alemã, foram quase 24 milhões de mortos. Então, erros graves cometidos pela União Soviética e também pela burguesia alemã. Letra D. A ampliação dos direitos sociais e trabalhistas se concretizou com o estabelecimento da social-democracia europeia como mecanismo de minimização das diferenças sociais e contenção ao avanço das ideias socialistas na Europa. E isso é verdade. O criador dessa ideia foi o senhor William Henry Beveridge, o primeiro barão de Beveridge. Esse rapaz aqui ele teve uma ideia brilhante. Qual foi a ideia brilhante? Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa Ocidental estava arruinada. E a grande vitoriosa da guerra na Europa foi a União Soviética. Então temia-se que os valores comunistas se ampliassem para a Europa Ocidental. Dentro desse contexto, começa a se discutir a necessidade de criar políticas públicas para apaziguar, para acalmar os ânimos da classe trabalhadora europeia, até porque essa classe trabalhadora poderia se radicalizar e acabar abraçando movimentos revolucionários socialistas que não era de interesse dos capitalistas do Ocidente. E aí foi quando criou-se a ideia de produzir, de fabricar um estado de bem-estar social, onde o Estado, sustentado por uma alta carga tributária, se responsabilizaria pelo fornecimento de previdência social, educação pública, saúde pública. Então, sim, a letra D é a resposta e está correto. Mas vamos olhar a letra E também. A consolidação dos ideais democráticos de liberdade de expressão assegurados pelo macartismo. Gente, isso aqui é absurdo, O macartismo é um movimento ultraconservador, um movimento anticomunista, um movimento que feriu em inúmeros aspectos os princípios de liberdade de expressão, perseguiu pessoas de maneira indiscriminada, inclusive foi responsável pela morte do casal Rosenberg, o famoso casal Rosenberg nos Estados Unidos. Então não tem nada a ver, daí já está errado, tá? Foi um movimento autoritário que surge ali no imediato pós-Segunda Guerra, no calor da Guerra Fria, propriamente dito, contraditoriamente, que emergiu nos Estados Unidos, na Glasnost soviética e na Primavera Árabe. Está tudo errado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? A Glasnost foi a abertura política da União Soviética e a Primavera Árabe é um movimento social, um movimento popular no mundo árabe que reivindicava a derrubada de governos autoritários. Então, gente, é isso. Questão 36, muito tranquila, tá? Para quem quiser uma análise mais aprofundada do texto, está na questão 35, afinal de contas, o texto foi utilizado para as duas questões e o objetivo da gente aqui é fazer o caminho mais fácil para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima questão. Até mais, galera. Tchau, tchau.